tudo bom? Eu sou a professora Francisca Patrícia e hoje vamos trabalhar o componente curricular Língua Portuguesa. Tá com um tempinho que eu passei por aqui, não é verdade? Bem, mas vamos iniciar o nosso último bimestre de 2021, tratando do gênero textual, relato de viagem. Quem não gosta de viajar, não é verdade? Viajar é muito bom, faz desfrutar, novos lugares e novas culturas. O relato de viagem é justamente fruto desse processo. Relato de viagem, o registro das descobertas. Então, o que vem a ser esse gênero? O gênero relato de viagem, como o próprio nome diz, relato vem de relatar. E relatar nada mais é do que contar, narrar, né? Expressar algo que ocorreu durante uma viagem. Por que registro e descoberta? Porque nesse processo de viajar, nós conhecemos pessoas, lugares, culturas, hábitos, e algumas pessoas registram tudo o que vivem por meio do relato. Você já viajou? Responde aí nos comentários. O que é que você achou mais interessante quando você viajou? Do que é que você mais gostou? Digam aí nos comentários do caminho. Tem pessoas que gostam de ver as cidades pelas quais passam até chegar ao destino. Outras gostam de estar lá mesmo no próprio lugar. O que é que te interessa? O que é que você gosta, que chama a sua atenção quando você viaja? Bom, aqui nós temos um trecho da Vanita Sandeep. É o nome do texto que tem aí no livro didático de vocês. Para nós podermos darmos uma lida e vermos algumas características desse gênero. Diz o seguinte: a chegada dos meses mais frios inaugura a temporada de casamentos na Índia. Como quase nunca chove entre outubro e março e as temperaturas ficam mais amenas, entre 18 e 30 graus, o clima é perfeito para festas ao ar livre. O hotel de Madhuban, onde estamos, é especializado em casamentos. Os noivos muito abastados reservam todos os quartos por 2 ou 3 dias, com um ano de antecedência, mesmo que não ocupem tudo com convidados. É mostra de poder. Durante as comemorações, os hóspedes que estiverem por lá são obrigados a procurar outro pouso. Já aconteceram alguns casamentos no hotel desde que chegamos do hospital. As meninas estão com 10 dias e até hoje ninguém nos expulsou. Os noivos não eram tão ricos, me disse o Sr. Uday. Espiei as 3 festas que aconteceram. Numa delas, uma cena me marcou. Indianas pobres, vestidas com sares, trabalhavam segurando postes para iluminar o espaço. Ficavam imóveis, como poste mesmo, a noite inteira sem dar um fio, sem tomar água, sem parar um pouco para fazer xixi, sustentando a iluminação extra da pista. A música fica por conta de uma bandinha de homens uniformizados. O sujeito que puxa o canto se mantém no escuro. Não é nem o líder da banda nem a estrela. É quase um rock. O cara indispensável, mas invisível. Amanhã quem vai casar é o rei do diamante de Mumbai, conta o Sr. Uday. A festa para 1000 convidados se estenderá. Durante os preparativos consigo ver um punhado de rosas e cristais. O noivo chega na festa, cheio de pedras, já está no hotel e será puxado como um verdadeiro cinderelo étnico. E assim prossegue o texto. Observem, nesse relato, o autor ele vai falar da experiência enquanto esteve na Índia, focando principalmente nos casamentos, como eram feitos os casamentos nesse local. É um texto bem interessante e eu quero muito que vocês terminem de lê-lo aí no livro de vocês. Mas só para nós tratarmos aqui de algumas características desse gênero. Olha só. O relato de viagem, ele é fruto de quê? De experiências reais. É justamente a partir de alguma viagem
que a pessoa vai escrever o seu relato. E ele é muito característico que haja nele a presença da subjetividade. O que é a subjetividade? A percepção de quem fez a viagem e escreveu o relato. Ou seja, quem está escrevendo coloca muito as suas intenções, as suas percepções sobre aquilo que ele viu. No relato, pode-se incluir explicações, descrições, como você vê que ele vai, a autora do texto que lemos, ela vai descrevendo como era o casamento. Você observa que ela foca na questão da mulher que trabalha como a pessoa que segura a iluminação. Então, são descrições que vão além das impressões e opiniões. Então, é algo totalmente pessoal, certo? Você pode fazer o seu relato. Outra característica é que ele não é excessivamente formal, não é um texto muito formal. É claro que na hora de escrever, se você vai escrever, opta por uma certa formalidade, mas aparecem alguns pontos que não são tão formais assim. Por quê? Porque é um texto mais subjetivo, a pessoa se envolve com aquilo que presenciou e vai fazendo seu relato. Normalmente, são textos que vão seguir a linguagem da variedade urbana, né? Muito comum o destaque para o choque cultural. E o que é o choque cultural? Ora, nós moramos em Picos, por exemplo, algumas coisas são comuns da nossa região que não são comuns em outras. E quando nós chegamos em outras regiões, ocorre esse choque de cultura, esse confrontamento de costumes, que muitas vezes nos passam despercebidos no dia a dia, mas quando fazemos uma viagem, ocorre que pode despertar a nossa atenção para que vejamos características distintas de outros povos, como, por exemplo, a forma de se alimentar, de se vestir, de tratar as pessoas, a forma de encarar determinadas coisas, de se relacionar muitas vezes. Por exemplo, ela está falando do tratamento indiano, que tem essa questão da ostentação, de ir para um hotel, é toda uma característica totalmente distinta dos casamentos brasileiros, por exemplo. Então, há esse choque de cultura e esse choque ele vai aparecer expresso no relato de experiência, no relato de viagem, né? Outra coisa bastante comum são informações sobre o lugar. Ora, se eu estou num lugar viajando, conhecendo, é normal que apareçam informações sobre este lugar, né? Como ele é organizado, a fauna, a flora. Tudo isso vai aparecer de alguma forma no relato de viagem, ok? Então, quando eu relato, eu estou narrando a partir da minha experiência enquanto viajante. Alguns relatos, eles servem também como fontes históricas para compreender como foi essa chegada. Por exemplo, a própria história da chegada dos portugueses no Brasil são relatadas na literatura informativa, que vocês vão ver futuramente no ensino médio. Então, durante aquele período que eles chegaram aqui, que houve esse choque cultural, eles iam registrando tudo o que ia ocorrendo nos seus relatos de viagem. Olha aí a saudade que eu sei bem eu, né, gente, que estou com saudade da praia, não fui na praia, não fui à praia esse ano. Então, só para ilustrar aqui nosso relato de viagem, que tal da próxima viagem de vocês criarem um relato de viagem? Ou até mesmo se você viajar aqui próximo, na microrregião, você fazer o seu relato. Que tal você já ir colocando, ou lembrar de alguma viagem que você fez e fazer o registro? Bem, por hoje é só e nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau!